Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez. Hoje para um Dreamcast diferente, um tema que vocês já viram aqui no canal, bati um papo com o nosso sócio Talian sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas hoje a gente vai falar com o nosso advogado aqui, com o Estevão. Ele, além de advogado, ainda está se certificando para se tornar um DPO. O cara está se envolvendo de cabeça no jurídico e tecnologia, né? O Tech Law, que o pessoal costuma dizer, né? Então, vou apresentar aqui para vocês o Estevão. Tudo bem, Estevão? Olá, Rodrigo, tudo bem? Como vocês estão? É um prazer Maravilha. estar aqui conversando, batendo papo, dialogando um pouco sobre o que eu gosto, que é o direito em suas mais diversas facetas. Estevão, aí pra gente começar aqui nosso bate-papo, né? Sempre muito bem-vindo, uma pessoa extremamente agradável, muito legal de trabalhar, gente. Eu vou contar aqui uma de bastidores, né? A gente tem um pessoal, uma assessoria que cuida aqui do nosso fiscal, do contábil da empresa. Aí uma vez a gente estava debatendo alguns temas aqui, aí a pessoa da contabilidade me mandou uma mensagem e falou: Cara, eu adoro falar com o advogado de vocês, ele é muito legal, ele é muito diferente. Esse é o Estevão, pessoal, que vocês estão vendo aí, né, Estevão? Tem que ser leve, né? Imagina só, o direito já é uma coisa que nem todo mundo gosta. Aham. É com muitas regras, muitos pormenores. Se a gente endurece demais o jogo, o bate-papo e a conversa, eu acho que não fica muito legal. Tem razão, Estevão. Então, Estevão, a gente começar esse bate-papo descontraído aqui. Vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, mas vamos falar um pouquinho então sobre você. Quer falar um pouco, se apresenta sua carreira, sua história aí até chegar esse momento. Como é que você chegou nesse momento de se interessar por Lei Geral de Proteção de Dados, por tecnologia, estudando direito? Quando que as coisas se cruzaram na sua vida? Bom, posso dizer francamente que o direito nunca foi minha primeira opção de vida. Aham. Mas o mundo me levou para o direito, né? Eu sempre gostei muito da ideia de organização, da ideia de tentar fazer o correto, e aí, por que não o direito para tentar arregimentar o meu estilo de vida como uma profissão? E o direito, assim, entrou na minha vida com 17, 18 anos. Eu sou formado em Direito, eu me formei em 2012, eu sou de Minas Gerais, então talvez o sotaque aí seja um pouquinho diferente. Eu me formei em Minas e logo depois eu entendi que precisava estudar um pouquinho mais. Eu migrei para São Paulo para fazer mestrado e doutorado. Atualmente eu sou doutorando na PUC São Paulo, caminhando aí para a fase final da escrita de tese e defesa da tese, da defesa pública da tese. A tecnologia, ou pelo menos assim, os aspectos jurídicos da tecnologia, começou a me chamar a atenção. Esses aspectos jurídicos começaram a me chamar a atenção a partir de 2017, 2016, em que as pessoas começaram a debater a importância da proteção de dados, aqui no Brasil especificamente, e eu vi ali uma oportunidade de ampliar o meu horizonte profissional, que à época era um horizonte muito concentrado no direito imobiliário, e ao mesmo tempo conseguir dialogar com outras áreas. Eu sou um curioso, eu sou muito curioso, na verdade. Né? Se eu estou passando, na época que eu andava de metrô, se alguém começava uma conversa e saía do vagão antes de terminar, eu não ficava muito feliz, não, viu, Rodrigo? Eu queria o final da conversa. Muito bom. E a tecnologia entrou mais ou menos nesse aspecto, sabe? Da curiosidade, de tentar entender melhor um outro mundo. Esse outro mundo de um grande amigo meu, sócio de vocês também, o Micaon. Ele falava um pouquinho do que ele fazia e me chamava a atenção, assim. Ficava aquela pulguinha atrás da orelha. Nossa, que interessante o que eles fazem, que bacana o que eles fazem. E aí, Estevão, então beleza. Aí você entra nesse mundo de tecnologia, né? Você começa a trabalhar aqui, né? Prestar serviço aqui pra gente na DR, numa empresa de data science, como o pessoal vê aí no YouTube, né? Nosso mundo é isso, pessoal. A gente trabalha com projetos de BI, de data science, mexendo com as ferramentas que vocês têm visto aqui no canal. E o Estevão tá sempre ali intermediando nossos contratos, os nossos NDAs, né? Um documento de sigilo de dados muito importante agora. E aí, ô Estevam, você foi vendo isso, foi entendendo um pouco mais desse mundo, começou essa prestação com a gente. E hoje eu te pergunto assim, qual a importância que você vê nesse cenário de proteção de dados? Qual a importância da proteção de dados para as empresas, no Brasil especificamente? Né? Da mesma forma que a advocacia ou advocacia consultiva,
a advocacia corporativa ela surge para as empresas como algo necessário e indissociável, ou seja, eu não consigo dar vida a um negócio sem uma segurança jurídica, a questão da proteção de dados hoje no Brasil ela se equipara. Eu não consigo dar vida a um negócio jurídico sem proteger internamente os dados, né, que são utilizados, e externamente também, quando diz respeito a vazamento de dados, a uma resposta efetiva a esses vazamentos de dados e uma resposta efetiva para a ponta final, que é o consumidor. Então, hoje, falar de proteção de dados nas suas mais diversas, nos seus mais diversos aspectos, né, nas suas mais diversas áreas, é tão importante quanto o próprio produto que se presta, né? Não importa se é uma empresa de tecnologia, uma empresa do ramo imobiliário ou do ramo da saúde. Todas essas empresas, hoje, elas estão lidando com dados, e os dados eles se tornam a questão central na própria prestação do serviço. E um profissional ou uma equipe de profissionais preparada dentro da empresa para poder lidar com esses dados é essencial, tanto quanto ter um economista, um contador, um médico, um advogado, um profissional da ciência de dados, né? Uhum. A multiplicidade hoje das informações, a multiplicidade dos dados faz com que os dados hoje eles não sejam tratados apenas por aqueles que querem transformar dados, né? Os dados são tratados por todos na sociedade. Ô, Estevão, e aí, maravilha que você toca bem num ponto, né? Os dados serem tratados por todos, a questão do profissional que mexe com dados tão importante quanto o economista, enfim. Qual é o impacto que você acha desse movimento de Lei Geral de Proteção de Dados, da análise de dados para os profissionais hoje? Um profissional que, por exemplo, né, que tem uma galera aqui que assiste a gente no YouTube, por exemplo, eu estou querendo fazer uma transição de carreira, eu quero aprender análise de dados, ou eu sou um jovem, quero começar e quero ir para esse caminho da análise de dados, né? Qual é o impacto disso para esse profissional? O que ele tem que estudar? Como que ele se prepara? Como você vê isso? Todos que lidam com dados hoje, o Rodrigo, jurídico, pessoal do RH, comercial, marketing, vendas, programadores, cientistas de dados, todos que lidam com dados hoje, eles precisam entender e internalizar que tratar os dados corretamente é quase o mesmo que falar o português correto, é quase o mesmo que dialogar com uma nova sociedade plural de modo constante. Eu não consigo pensar uma transição de carreira sem a ciência de dados hoje. Eu não consigo e nem posso. É o que eu estou fazendo. Eu não estou mudando de carreira, eu só estou ampliando a minha visão, porque senão a minha visão ficará míope. Não tem como falar de carreira profissional hoje sem ciência de dados. É basicamente isso. Entendi. Uma pessoa ela pode se preparar para lidar com a ciência de dados de diversas formas, né? No meu caso, por exemplo, a ciência de dados ela entra como uma ferramenta importante e essencial na qualidade da própria prestação jurídica que nós temos no Estado. Então, se eu quero entender a ciência de dados, eu quero conseguir parametrarizar, eu quero conseguir demonstrar de forma clara e objetiva para a minha sociedade que as decisões jurídicas elas seguem um padrão de racionalidade. Mas como que eu vou levantar essas informações? A partir da ciência de dados. Então, se não é que o jurídico lidando com as ciências de dados hoje, o economista, o programador, o pessoal do financeiro, não é que eles necessariamente vão sair, e aí a galera um pouco se perde nessa tal transição, né, Rodrigo? Como se fosse uma mudança completa, mas não é uma mudança completa. É uma internalização daquilo que está em destaque hoje no mercado, que é a ciência de dados, certo, e que não vai sair de destaque. Entendi. E para se preparar, você primeiro precisa ter uma visão muito clara do que você faz na atualidade, e depois começar a ter uma visão muito clara da ciência de dados para o que você faz na sociedade na atualidade.
Se você consegue unir esses dois mundos, você consegue transacionar, né, Uhum. entre as mais diversas áreas. Eu não saí do Show. jurídico, mas eu sei que o jurídico hoje sozinho, ou esse aspecto do que é o jurídico hoje sozinho, ele não é suficiente para todas as respostas na minha sociedade complexa. Então eu preciso sim entender das ciências de dados para entender também um pouco desse mundo complexo que nós vivemos. Nossa, interessante, interessante. Então, pessoal, você tá vendo? Ó, o Estevão coloca aqui um ponto, e é justamente um ponto que a gente, né, quando a gente fala assim, a missão da DR, né, auxiliar a tomada de decisões no mundo. E aí trazer os dados para essa tomada de decisão. Na verdade, entrar no mundo de dados, até como ele coloca, né, não é você ir para o mundo novo, é você começar a entender algo que já está incorporado ao seu mundo. Você só está abrindo a sua visão para algo que já está aí, que já faz parte do processo, né, Estevam? Acho que é por aí, né? Nessa linha, né? E. Não, sim, sim. E entender esse. No meu caso, Rodrigo, eu Uhum, estou falando sério, mas eu tenho. Falando sério, mesmo que brincando, assim, mesmo nesse bate-papo muito descontraído, aham, eu tenho um grave problema de sempre querer aprender mais. Então, no meu caso, compreender essa função hoje dos dados na nossa sociedade, ela é tão importante para mim quanto respirar. Se eu fico sem estudar, se eu fico sem entender algo que está passando pela minha frente, cara, eu fico muito triste mesmo. tem uma Mas inquietude aí, né? Tem uma é inquietude. uma inquietude muito grande. Não é terra arrasada, é uma inquietude Aham, que me faz mover, ir atrás, certo. seguir em frente. Nossa, aí falando assim, ó, é legal que você trouxe outro gancho bacana. Já que você falou de inquietude, e o Estevam que está sempre procurando estudar e aprender coisas novas, a gente tem conversado muito atualmente sobre inteligência artificial aqui na empresa, né? E nas nossas interações do dia a dia contigo também. E aí eu queria te perguntar assim, falando um pouco de inteligência artificial especificamente, aonde você acha que a inteligência artificial vai chegar? E como é que você acha que as relações jurídicas vão se estabelecer nesse mundo onde a máquina te auxilia a tomar decisão, ou muitas vezes toma uma decisão por você, com essa inteligência que não é mais só a humana? Como é que se estabelecem as relações jurídicas disso, né? Como é que a gente incorpora e entende o jurídico dentro desse contexto de IA? Rodrigo, para te responder, eu vou utilizar de um autor muito conhecido para aqueles que têm uma carreira já consolidada na área de programação e de ciências de dados. Eu vou utilizar de Asimov. Ele foi um dos primeiros a falar sobre a robótica e a inserção da robótica no contexto de sociedade. E ele Uhum. estabeleceu três leis, as três leis da robótica. A primeira lei: um robô não deve fazer mal a um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra qualquer mal. A segunda lei da robótica: um robô deve obedecer a qualquer ordem dada por um ser humano, desde que essa ordem não interfira com a execução da primeira lei. Terceira lei da robótica: um robô deve proteger a sua existência, desde que esta proteção não interfira com a primeira e a segunda leis. A partir dessa construção de Asimov, nós podemos perceber que a inteligência artificial nada mais é do que uma interação entre o ser humano e algo criado com uma certa dose de independência. Uhum. Os dilemas que nós teremos a partir de agora, eles são muitos, e inclusive tratando desses dilemas jurídicos. Mas, para além dos dilemas jurídicos, nós temos os dilemas éticos, nós temos os dilemas filosóficos, nós temos os dilemas morais, e sim, pessoal, é, cada uma dessas palavras representa um mundo por si só, de estudos e de compreensão. Tá? Elas Certo. não são sinônimos. Muitos pensam nessas palavras como sinônimas, mas elas não são. Cada um tem sua própria área ali de análise e de compreensão. De toda forma, pensar essas três leis da robótica, pensando no mundo jurídico, ela é importante porque nós encontramos aqui algumas conexões, e é sobre essas conexões que eu quero falar a partir desse momento. Uhum. A primeira das conexões é que a primeira lei de Asimov
ela fala para nós que um robô não deve fazer mal a um ser humano. Certo. Veja, as relações jurídicas elas são construídas para que haja uma certa dose de equilíbrio entre o proponente A e o proponente B, né? Se você for prestar atenção, por que do direito? Né? O direito ele existe para tentar regulamentar uma coexistência mínima na sociedade, em que o Rodrigo não seja extremamente beneficiado em detrimento da própria vida do Estevão. E aí eu tenho uma tentativa de equilibrar essa própria relação. E quando nós vamos para as leis, essas 3 leis da robótica, nós temos essa mesma dinâmica, né? Um robô ele é criado, a existência do robô ela está voltada para a própria ou melhor existência do ser humano. O aspecto jurídico aqui está em que, se aquele que criou o robô, ou se o próprio robô faz mal ao outro ser humano, o robô, o criador do robô, ele está infringindo aquilo que o direito mais quer proteger, que é o próprio ser humano. Nossa, interessante. Oi? Interessante esse ponto. Que em situações concretas eu preciso balizar tudo isso, né? A sociedade ela é complexa, pessoal. Homicídio, latrocínio, furto. Eu tô balizando bens jurídicos, né? Eu tenho a liberdade versus o direito à vida. Alguém perdeu o direito à vida, logo eu vou aplicar uma sanção para aquele que cometeu tamanha atrocidade, tirando a sua liberdade. Mais ou menos assim. E eu tenho essa busca pelo equilíbrio na sociedade de um modo em geral. E aí, nesse contexto da inserção da inteligência artificial para o direito, o Parlamento Europeu, em 2017, ele editou uma minuta direcionada à Comissão sobre disposições de direito civil sobre a robótica. Tem uma relação aqui tentando estabelecer o limite. Qual é o limite da atuação? Por que da atuação? Para que da atuação da inteligência artificial? E olha o que eles disseram. Considerando que as leis de Asimov têm de ser encaradas como dirigindo-se aos criadores, aos produtores e aos operadores de robôs, incluindo robôs com autonomia integrada e autoaprendizagem, uma vez que não podem ser convertidas em código de máquina. Olha, então quando eu falo em inteligência artificial, eu estou falando dessa tal inteligência com certa autonomia e talvez, não sei, o Rodrigo, você pode aí me dizer e dizer para todos nós teremos ainda uma inteligência artificial com autonomia completa, mas essas inteligências artificiais com uma certa autonomia, elas não podem ser penalizadas pelo que elas fazem. Perfeito. Então, o direito hoje, ele está mais ou menos assim, tentando entender e já avançando nessa compreensão, principalmente a nível de normas da União Europeia, nós estamos tentando entender que o problema não está em si na inteligência artificial, naquilo que ela faz, naquilo que ela produz e o impacto do que ela faz, do que ela produz. O problema está naquele que programa. No programador, nesse caso. Aí, pessoal, vocês veem que interessante, né? Então, a gente está falando assim, ó. Se o direito, se os aspectos jurídicos, eles estão ali para balizar as relações numa sociedade, e eu tô falando que alguém é responsabilizado por uma relação, é muito legal isso que o Estevão coloca, né? Quando eu tenho uma máquina autônoma, sei lá, um carro autônomo, e esse carro atropela alguém, um carro autônomo fazendo delivery. Olha só, isso aí a gente já tá vendo notícias acontecendo. Ele vai sozinho, não tem ninguém lá dentro, um operador. Se ele atropelar alguém, o responsável, nesse caso, não é o carro autônomo, porque a inteligência artificial, no fundo, tem uma programação por trás que faz o algoritmo rodar, aprender e se autoaperfeiçoar, mas qualquer problema que ele tenha, existe uma intervenção. E aí a gente começa a ver, né, na outra pergunta, né, Estevam, que a gente colocou sobre os impactos no profissional da tecnologia, a gente está vendo aí que, assim, do mesmo jeito que a gente estuda ciência de dados, a gente estuda análise de dados, a gente vai se empoderando em termos de programação, desenvolvimento de software, o nosso grau de responsabilidade ele também vai aumentando, né? Porque a gente pode ser os responsáveis justamente por esses impactos que o nosso software vai ocasionar no mundo, na sociedade, né, Estevam?
E parece que o pessoal ainda não compreendeu essa dinâmica, o Rodrigo, a dinâmica da própria responsabilidade civil. Na verdade, as pessoas mal sabem o que é responsabilidade civil. Então, Certo. é um palavrão completamente estranho, Uhum. que a galera, o que é isso, responsabilidade civil? Resumo da ópera, Ah, se você faz algo errado ou mal feito enquanto empresa, enquanto prestador de serviço, você, em algum momento, será responsabilizado em danos morais e materiais por aquilo que você fez. Isso é certo. responsabilidade civil. A grosso modo é isso. O pessoal ainda está um pouco perdido, né? Qual é o impacto daquilo que eu faço, daquilo que eu produzo na sociedade para a sociedade? Nossa, Na maioria das interessante. vezes, hoje, esse bate-papo, na maioria Aham. das vezes, Rodrigo, esse bate-papo hoje está voltado para a questão ambiental. Certo, É certo. mentira? Não é mentira. Hoje todo mundo, toda empresa, quando fala do impacto para a sociedade, fala do quê? Proteção ambiental. Sustentabilidade. Sustentabilidade e proteção ambiental, né? A gente associa as duas coisas, né? Mas acredito muito fortemente que, embora a questão ambiental, eu brinco em sala de aula, quando eu tento estabelecer uma conexão talvez perigosa, melindrosa como essa, eu Uhum. brinco assim, olha, se alguém fizer um corte nessa única parte da minha fala, veja o vídeo todo, tá? É, a questão ambiental, a proteção ambiental, ela é importante, mas ela não é única em um planeta que está cada vez mais complexo de se viver e cada vez mais nos entregando as últimas energias. A Interessante. questão do bem viver, né? Quando a pessoa ela se encontra na sociedade e consegue entender o quanto ela é útil para a sociedade e ao mesmo tempo o quanto a sociedade precisa dela, ela é tão importante quanto a questão ambiental para mim. Porque Uhum. eu não vou ter meio ambiente e eu não terei a necessidade do meio ambiente equilibrado, como a nossa Constituição Federal fala, se eu não tenho um ser humano que consiga efetivamente aproveitar desse meio ambiente. É justo, é justo. Sim, sim. A proteção da responsabilidade civil para aqueles que são impactados por uma programação, por uma utilização de dados de forma inadequada, ela é importante porque diz respeito à qualidade de vida que essa pessoa terá em um futuro próximo ou em um futuro remoto. Sim. Vocês ouviram aí um barulhinho diferente, né, Rodrigo? Saiu um barulhinho aí. Um barulhinho Fala pra diferente. nós esse barulho. Qual é a origem? Qual é a origem desse barulho? Pois é, a origem é de um bebê recém-nascido de 6 dias. É o papai, é o primeiro, Estevão, o primeiro É o filho. primeiro, é o primeiro. Aí, o Você papai de acredita? primeira viagem. Muito legal. Ah, mas é legal, participação, é vida real. Aqui o Dreamcast é isso, é Participação na só vida real, né? vamos que A vamos. pandemia nos oportunizou a viver a realidade. É justo. Mas olha só, quando eu falo desse impacto, eu estou falando de uma criança de 6 dias que tem a sua imagem exposta pelos pais e que, no futuro próximo, ela pode ser extremamente ridicularizada. Uhum. É responsabilidade. Eu estou falando de uma criança que tem os seus dados de saúde utilizados por grandes empresas da área e que daqui a 20 anos, a partir de uma interação de análise de dados por uma Uhum. inteligência artificial, Uhum. não conseguirá ter um plano de saúde, porque a sua história pregressa pode demonstrar para o plano de saúde e economicamente não é viável. Então, assim, tudo Nossa. é responsabilidade. Certo. Tudo é responsabilidade em um contexto de sociedade complexa. Nossa, muito legal. Estevão, aí, assim, até a gente chegando nesses nossos momentos finais aqui, acho que, nossa, uma aula que você tá dando muito Já? bacana. Caramba! Papo Coisa bom é aqui para assim. falar. Mas tem um último papo que eu queria trazer pra gente falar um pouco também. Que você trouxe esses pontos, né, da responsabilidade, aí você trouxe um pouco dos decretos na Europa, né, sobre as 3 leis e tudo mais dentro do contexto de IA. Eu te pergunto uma coisa, a gente está vivendo um boom aí no mercado de dados, cada vez mais sorte, que o mercado ele tem trazido para nós ofertas agora de fora do Brasil, né? Então as pessoas estão aqui no Brasil, como a gente aprendeu a trabalhar remoto,
empresas de fora do Brasil estão vindo aqui contratar profissionais no Brasil, né? E pra gente acaba sendo mais interessante, com a alta do dólar e tal, receber esse salário em dólar. Só que eu te pergunto, né? E esse trabalho remoto? Como é que é o jurídico desse trabalho remoto? Porque imagina eu, Rodrigo, desenvolvendo um software para uma empresa holandesa. O resultado do meu trabalho está lá na Holanda, mas eu vivo a sociedade brasileira com seus aspectos jurídicos daqui. Como é que estão, de uma forma geral, né? Obviamente não precisa ser o super especialista do assunto, trazer esse assunto para a gente tão detalhado, mas assim, como é que está sendo encarado esse movimento de trabalho remoto, além fronteira e tudo mais? É uma questão interessante, extremamente interessante. Eu, talvez, se quando eu tivesse terminado a faculdade, a pandemia tivesse ocorrido, né, em 2012, talvez eu não estaria em São Paulo. Olha que interessante. Eu precisei sair de Minas Gerais, Uhum. vir para São Paulo, capital, para conseguir trabalho, né, Certo. em escritórios localizados em São Paulo, capital, e em empresas localizadas em São Paulo, capital. Durante a pandemia, aconteceu o movimento oposto, né, Rodrigo? As pessoas saindo de São Paulo, vindo para o interior ou voltando para Muito. suas cidades. Muito, muito. A gente tem exemplos aqui, né? Tem gente que saiu de São Paulo para o Espírito Santo, para Santos. Tem gente de Fortaleza, Salvador, Manaus. Tem várias mudanças, né? Interessante. Hortolândia. Hortolândia, Jaguaré, Espírito Santo. A gente tem uma pessoa agora também. Tem bastante movimento mesmo. Êxodo, né? Pois é. E o mundo, eu acho que compreendeu essa conexão, essa ultra conexão, mas também tem todo um impacto da questão legal na prestação de serviços, a lei-mar, como você disse. Eu trouxe aqui alguns exemplos, Uhum. não para desesperar, mas para informar, e ao mesmo tempo dizer que em algum momento, em alguma dose, é necessária uma certa especialização para lidar com essas questões, Uhum. porque não é o Rodrigo, enquanto sócio, enquanto empresário, que vai conseguir saber de tudo, compreender tudo para lidar com tudo. Né? Chega um momento, né, Rodrigo, a gente precisa setorizar, a gente precisa entregar confiança para as mais diversas pessoas da empresa, Uhum. para o barco ir caminhando. E é nessa perspectiva que eu apresento aqui algumas ideias. Hoje nós temos diversas leis que lidam com a proteção de dados. Os países mais consolidados em termos de aplicabilidade de proteção de dados são os países que compõem o bloco da União Europeia. Certo. Foi eles foram os primeiros a pensar nos dados, na proteção, enfim, nisso tudo que nós só estamos vivenciando no Brasil em 2000, a partir de 2018, né? Começa ali em 2016, 2017, algumas discussões, e se consolida, se for pensar bem, a partir de 2020, né? Que as pessoas começam a se preocupar mais com a proteção de dados. Mas a União Europeia, ela acaba sendo hoje um celeiro de informação, um celeiro de dados para todos que querem trabalhar no exterior, inclusive para outras nações, que olham para a União Europeia como um laboratório pronto já, um Uhum. laboratório efetivo de implementação de proteção de dados, e esse laboratório hoje está exportando informação. Então, eu não consigo ir para o exterior, eu não consigo pensar em lidar com atividades no exterior se eu não compreendo e se eu não conheço a GDPR, que é General GDPR. Data Protection Regulation, que faz ali, que entrega toda uma resolução bem complexa, é verdade, mas que entrega toda uma resolução de proteção de dados a nível de União Europeia. Eu não consigo lidar com empresas da União Europeia e do espaço econômico europeu sem compreender a LGPD deles, podemos dizer assim. Eu não consigo trabalhar nos Estados Unidos sem entender a lei mais conhecida e consolidada hoje, que foi elaborada no estado da Califórnia, que é a California Consumer Privacy Act of 2018, né, de 2018. É a CCPA. Eu não consigo trabalhar, e aí eu vou trazer mais alguns aqui, outros, só para a título de informação, eu não consigo trabalhar para o Japão e no Japão
que é um celeiro da tecnologia, sem compreender a lei de proteção de dados deles, que surge ali em 2003 e que vai consolidando cada vez mais, se aproximando dessa consolidação também que a União Europeia faz em 2017. Então, eu tenho quase que uma união de informações legais a nível de lei de proteção de dados entre Japão e União Europeia em 2017. Eu não consigo trabalhar para a Nova Zelândia sem compreender a lei de... Enfim, eu não consigo mais sair do Brasil sem compreender como os dados eles são tratados nesses mais diversos países. Nossa, muito Eu legal. fiz esse pequeno arcabouço mundo afora, Uhum. essa pequena busca mundo afora, para dizer o seguinte: o dólar alto é bom para nós, tem um impacto muito promissor, mas tem uma outra realidade. Nós, empresas brasileiras, nós sempre queremos o mais fácil, por vezes, não estou falando de todos, mas eu estou falando de uma cultura nossa mesmo. A Lei de Proteção de Dados do Brasil ela foi votada em 2018, com um ano de vacatio legis, 2018, 2019, com um ano de vacatio legis. Na hora de entrar em efetividade, né, na hora da lei começar a valer, quando ela começa a ter validade no jargão jurídico, eu tenho um grande movimento dos empresários, da sociedade, dizendo não estamos preparados, não estamos prontos, não estamos preparados, não sabemos implementar, não temos condições de implementar, e é nesse contexto que eu estou falando. Né? Nós estamos passivamente vendo a boiada dos dados passar. Estamos aqui, passivos. Uhum. E o mundo, desde 2003, desde 1995, discutindo esse aspecto da proteção de dados. O brasileiro, o brasileiro que quer prestar serviço no exterior, ele não pode apenas olhar para essa legislação e imaginar: em algum momento eu implemento, em algum momento eu me adequo, em algum momento vai acontecer. Não, não é em algum momento. Lá fora já está acontecendo. Na União Europeia já é realidade, já aconteceu. Não está, já aconteceu. Então, se você tem o interesse de olhar para o exterior da mesma forma como você olha para o Brasil em busca de novos clientes, você deve adequar. Você deve adequar, implementar, buscar fazer o correto para se apresentar como uma empresa conformada ou em conformidade, seja com a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, do Japão. Peguei alguns celeiros aqui. Você precisa se apresentar em conformidade. Não há espaço para um meio termo nisso. E como que eu faço isso de maneira prática e efetiva? Bom, se você já está se adequando à legislação brasileira, se você já está adequando a sua empresa ou a sua prestação de serviço à legislação brasileira, já é um bom caminho andado, porque toda a legislação brasileira de proteção de dados tem como arcabouço, tem como base a legislação da União Europeia, que por ora é a base mesmo histórica de informação. Meio que para todo mundo, né? A referência todo mundial, mundo. Né? Então, você já está em um caminho. Né? O segundo momento é buscar uma consultoria, buscar uma equipe extremamente preparada e conhecedora da própria Lei de Proteção de Dados da União Europeia para terminar de fazer essa adequação. Porque, por vezes, uma coisa ou outra vai se alterar, né, de acordo com a necessidade. Nossa, e eu encerro essa pergunta também utilizando aqui da própria legislação europeia. Se você pensa assim em responsabilidade civil aqui no Brasil voltada para proteção de dados, responsabilidade civil aqui no Brasil voltada para inteligência artificial, nós não temos uma legislação própria. Nós não temos uma legislação própria para esse assunto, que logo, logo nós precisaremos desenvolver. Nós temos uma legislação genérica. O artigo 186 do Código Civil fala que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Nossa, isso é bem amplo, né? Essa foi. Aham. É bem amplo, né? Se você toma uma atitude, se você. E essa atitude pode ser uma atitude por ação ou omissão, né? Você pode Aham. passivamente escolher não tomar uma atitude. Aham. E essa sua passividade pode gerar um dano a uma outra pessoa. Então, se por ação ou omissão você faz algo e esse algo que você faz gera um dano a terceiro, você tem o dever de reparar esse dano. Essa é a ideia da responsabilidade Interessante. civil. Interessante. Mas, quando nós olhamos para a legislação brasileira em relação à aplicabilidade dessa responsabilidade civil, como eu disse, nós não temos uma legislação específica. Eu preciso me recorrer a qual legislação? A legislação europeia. Ou seja, eu não consigo me movimentar no exterior sem conhecer, sem ao menos, Rodrigo, vou colocar dessa forma, sem ao menos conhecer a legislação exterior. Conhecer, não estou falando de implementar. Conhecer, no caso, ter tido contato com ela, certo? Entendi. Exato. Uhum. E aí, a recomendação do Parlamento Europeu voltada para a responsabilidade civil relacionada à inteligência artificial e à proteção de dados é a seguinte: considera que a responsabilidade civil pelos danos causados por robôs constitui uma questão crucial que tem de ser igualmente resolvida ao nível da União, a fim de garantir o mesmo nível de eficácia, transparência, coerência na execução da segurança jurídica em toda a União para benefício dos cidadãos, dos consumidores e das empresas. E se você caminhar um pouquinho mais nessa recomendação, você vai conhecer e começar a compreender que a responsabilidade civil na prestação de serviço lá na União Europeia, para aquele que desenvolve inteligência artificial, para aquele que lida com dados, ela é ilimitada. Não importa se a culpa ela é sua, se a culpa é do provedor, se a culpa é do servidor, se a culpa é do seu funcionário. Gerou um dano a um consumidor, gerou um dano a uma empresa, teve um impacto socioambiental, essa responsabilidade ela é limitada. Então, compreender o nível dessa responsabilidade também tem a ver com a compreensão da própria constituição da empresa. Como que eu vou constituir minha empresa? Ah, não, eu vou lá como pessoa física prestar serviço. Será que é a forma mais interessante? Será que é a melhor estratégia? Não, eu vou lá como... Dado essa responsabilidade limitada, né, do que eu posso fazer. Exato. Sim. Uhum. Será que faz sentido? Então, assim, até a forma de constituição da empresa tem um impacto direto para aquele que quer prestar serviço lá para fora. Perfeito. Não é só chegar, vou prestar serviço para o exterior, porque está muito bom. Mas peraí, você já compreendeu a legislação externa? Você já dimensionou o impacto dessa legislação externa para a saúde financeira da empresa? Você já levantou outras considerações? Você já levantou os dados? Já entendeu os dados desse contexto, é verdade, verdade. Mas é necessário. Então, assim, hoje eu tenho uma universalidade, né? Eu tenho uma universalidade de ordenamentos jurídicos que lidam com proteção de dados, que lidam com questões voltadas para a inteligência artificial, que precisa ser muito bem conhecida e analisada para aquele ou por aquele que quer alçar voos para o exterior. Se não conhecer a possibilidade de se ter um prejuízo grande, a possibilidade de ter um impacto enorme nessa empresa, ela é real, Rodrigo. Show. É uma possibilidade real. Legal, legal, cara. Obrigado por esses esclarecimentos, achei bem bacana. Aí, Estevam, pessoal, eu vou até perguntar aqui pra gente deixar o link aqui embaixo. O autor da lei das 3 leis da robótica, qual é o nome? Você pode repetir? Asimov. Asimov. E aonde eu encontro essas 3 leis? É num livro ou um artigo científico? É no livro dele, deixa eu só... O livro dele, Isaac Asimov. Você vai encontrar essas 3 leis no livro O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário. Pessoal, a gente vai deixar o link
do livro aí em alguma das lojas que estejam vendendo, enfim, para vocês. Aí você pode entrar lá se tiver interesse, tá? E aí, basicamente, né, você vê como a gente começa a pensar em IA, começa a pensar no mundo de dados, e aí quando a gente aprofunda em determinadas áreas, por exemplo, jurídico, como o Estevão trouxe aqui, a gente vai aprendendo tanta coisa, né? Então você vai entendendo, poxa, existe uma questão aí, responsabilidade civil, que está por trás disso tudo e que talvez eu nem considerasse quando eu for entrar nessa carreira. E é algo a se considerar, já que é dada uma nova realidade onde os robôs vão interferir muito mais, a inteligência artificial ela vai interferir muito mais na sociedade do que o que ela interferia há 20, 30 anos atrás, né? Então, beleza. Pessoal, então assim a gente vai encerrando por aqui esse Dreamcast. Agradecendo mais uma vez, tá, Estevão? Muito obrigado aí pela sua participação, pelos esclarecimentos. E eu vejo vocês aí na próxima. Então, continua acompanhando aqui o canal. Gostou dessa entrevista? Compartilha ela com pessoas que você acha que vai ser de interesse esse tipo de assunto, né? Entender um pouco mais esse lado jurídico, os aspectos jurídicos do mundo de dados. Não esquece de deixar o seu like se você curtiu, tá bom? Muito importante para nós. Se inscreve, compartilha, vocês já sabem, né? Façam tudo aquilo que a gente precisa para esse canal crescer. A gente está aqui fazendo esse trabalho para vocês, entregando esse conhecimento. A contrapartida é a sua inscrição. Essa é a contrapartida que a gente precisa, beleza? Então é isso. Galera, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.